Toque pela Vida. Apoio Clínica Multimagem, Sicoob Unimais e Ozan. Olá, começa agora mais um programa Um Toque pela Vida. No programa de hoje vocês vão rever, porque eu tenho certeza que vocês conhecem, uma mulher que tem um prestígio muito grande aqui na nossa cidade, na nossa região, na verdade. Ela está lançando o seu 11º livro, ela trabalha demais, é uma empreendedora social, ela vem de uma família que é referência para muitas outras famílias. A gente vê no decorrer da nossa vida, famílias que foram estruturadas por mentes brilhantes e que se desfizeram com o passar do tempo. Não absorveram, talvez, muitos valores que foram passados, talvez a estruturação de personalidade tenha ficado no decorrer dos obstáculos, daquilo que a gente passa normalmente e que às vezes é tão difícil de passar, né? Às vezes até mesmo difícil de passar com as pessoas que mais valores e exemplos nos passaram. Às vezes, na hora dos maiores obstáculos, a gente vê que eram discursos recorrentes e que o exemplo não se solidificou. Então, essa família, a gente vê que os frutos já não foram tão exuberantes, né, quanto se pretendia e quanto a sociedade mesmo esperava. Mas ela vem de uma família onde a gente vê que, com o passar do tempo, com as gerações, está se mantendo o mesmo nível, está se mantendo o mesmo empenho em empreender, o mesmo empenho na educação, na formação, na boa formação. E isso é muito importante, é uma família que eu admiro demais, é uma família cujo todo holding que faz parte, né? A parte de comunicação acolheu o programa Um Toque pela Vida e eu só tenho a agradecer por ela ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje, porque o livro O Caminho para Ver Estrelas, da Lúcia Teixeira, vai ser lançado amanhã. Você está assistindo o inédito hoje. Se você está assistindo reprise, ele já foi lançado, corre atrás para comprar, que é um show. E eu estou com ela hoje, a Lúcia Teixeira, que é uma mulher que, além desses olhos maravilhosos que ela tem muito para contar. Não é só um par de olhos, não é só um sobrenome, não é só uma pessoa, não é só a mãe do Lucas, é uma pessoa que fez da sua vida um ponto de partida para muitas vertentes e para muitos exemplos que ela pode dar para a sociedade a partir do momento em que ela quis partilhar muitas coisas através da leitura. E hoje em dia é necessário que a gente incentive os jovens, as crianças a ler, né? A gente vê cada vez mais isso se diluindo, cada vez mais a internet fazendo com que as abreviações malucas tomem conta do universo dessas crianças, desses adolescentes, e a leitura não é abreviada. A leitura, ela é contínua, elas são frases, ela é composta de frases perfeitas, com pontuações, com acentuações, né? Então é muito bonito a gente ler e perceber que a nossa cultura é muito rica. O nosso português é uma língua muito difícil, mas que tem pessoas que sabem usá-lo perfeitamente. Então eu quero começar agradecendo a sua presença aqui. Muito obrigada por ter aceitado vir aqui no programa contar o caminho para ver as estrelas. Eu que agradeço, Gilze. É um prazer muito grande saber, não só de estar aqui no seu programa, por estar ao seu lado, a luta que você desenvolve, um trabalho tão bonito, Obrigada. Que é exemplo para a nossa sociedade, exemplo para tantas pessoas e que muda a vida das pessoas. Então, é uma honra eu estar aqui ao seu lado, realmente, e saber que você faz parte da grade da Santa Cecília e, mais do que isso, de todo um projeto de melhoria da sociedade. Não é? Estamos juntas, não apenas no programa, não apenas na grade, assim como com várias outras pessoas. Estamos de mãos dadas porque a gente acredita que
o pouco que cada um de nós é, que a gente pode ser pouco, mas juntos nós fazemos diferença no mundo, não é? Sim. E há muitas pessoas que precisam de nós e às vezes um pequeno gesto faz a diferença na vida das pessoas, o incentivo, a formação, a educação, não é? A educação é a chave para a modificação de tantas coisas, a responsabilidade, não é? Porque cada vez mais ensinar a responsabilidade para as crianças, para os jovens, porque eles veem tão pouco isso na sociedade, É não é? verdade. Às vezes o exemplo daqueles que estão em cargos maiores, que deveriam ser os exemplos de quem está servindo a sociedade, não, mas vão para se servir. E então, estarmos juntos com tantas outras pessoas, tantas entidades, o Instituto Neomama, é um prazer, é uma alegria na nossa vida, não é? E também, por causa disso, além de educadora e vindo dessa família também lutadora, não é? O Santa Cecília está fazendo 58 anos agora, este ano, em 2019. Como vocês sabem, começou como uma escola primária muito Exatamente. pequena, não é? Com 22 alunos em um bairro pobre. Você sabe a história. Nossos pais venderam a casa para poder comprar a escola. E eu acho que isso fez a diferença toda, porque desde pequenos, com 7 anos, seja como for, não, tudo que nós temos tem que ir para a escola. Vocês vão trabalhar, seja que como for, com a sua contribuição, os fins de semana, coisa que a gente continua repetindo hoje, não é? É Porque a cada verdade. dia a gente reafirma esse ideal dos nossos pais e que deram origem a esse complexo, os meus irmãos, agora os meus sobrinhos, o meu filho, A gente vê junto a com família lá dentro. família e realmente não apenas ocupando cargos, pelo contrário, prepararam-se para estar, porque sabem da responsabilidade, dessa confiança de tantas famílias. E é o que eu falo, nós vendemos nossa casa em 61, não é, que era a casa dos meus pais, mas na verdade quantas casas puderam ser construídas depois por tantos alunos e que mudou a vida de tantas pessoas, não é? E estou aqui também, mais uma faceta, não é essa, de escritora, tem a ver um pouco com isso, não é, Gilze? Essa inquietação que a gente tem, esse inconformismo às vezes, e até poder contribuir de uma pequena forma. Sou também psicóloga, não Sim. é? Então, essa visão de psicóloga, de enxergar o mundo, esse livro, O Caminho para Ver Estrelas, ele faz parte de uma trilogia, não é? Que foi iniciada com o Tudo é Possível, que também é isso que eu acredito, que é uma incrível viagem no tempo. Depois, O Segredo da Longa Vida. E o Tudo é Possível, o personagem, um deles é o Lucas, é o nome do meu filho, não é? Representa também o amor que eu tenho por ele, é um amor que eu tenho por todas as crianças, por todas as pessoas, não é? Que a gente foi ensinado a isso, a respeitar, a ser solidário, a enxergar o outro lado. E também, só que nesse tem uma outra protagonista, que é a Ana. É a força da mulher, a força da mulher jovem, seja de que idade for. E ela é uma menina negra, não é? E juntos eles estão numa cidade praiana, que pode ser Santos, porque Santos sempre está nos meus livros, sempre também é Sempre. um personagem muito importante, não é? E os livros vão para todo o Brasil, são às vezes até para o exterior, como foi O Segredo da Longa Vida, que foi o primeiro infantil brasileiro traduzido no Japão, não é? Mas sempre tem aspectos de Santos e da nossa região, aspectos históricos, econômicos, sociais, que são importantes para o Brasil, são importantes para o mundo. E que, às vezes, o santista ou o cidadão da região não sabe. Ou não valoriza Não devidamente. valoriza devidamente. Então, é uma forma de termos esses personagens, esses cenários. O santista, eles estão aí escondidos. Tem vários santistas aqui Em dentro. vários locais, em vários locais. E a história é dos adolescentes que acordam um dia numa cidade praiana com uma epidemia. Eles perderam a capacidade de criar e de imaginar, não é? E de enfrentar frustrações.
frustrações. Então, E que é um assunto muito atual. muito atual, muito atual. Então, esses jovens, com esses heróis, entre aspas, que não são heróis, são pessoas como cada um de nós, não é? Que temos as nossas limitações, inseguras, enfim. E na adolescência, que é uma época em que pode ser maravilhosa, mas é tudo muito com uma voltagem enorme, tudo tem uma importância e uma magnitude muito especial, e toda essa adrenalina pode ser muito positiva, mas também pode não ser, não é? Tudo tem uma emoção muito grande, uma paixão muito grande, a idade dos primeiros amores. E aí esses jovens vão procurar a cura para a epidemia. E, na verdade, o que eles vão fazer? Eles vão percorrer, vão com viagens no tempo, encontrar vários aspectos históricos que aconteceram. Que também é muito presente nos seus livros. Muito presente. E vão também para o futuro. Essa é a mudança desse livro. Eles viajam também para o futuro, para 2038, 2048, e vão ver cenários que não são legais. Vão ver situações porque, e aí vai se saber o porquê, aquilo que não foi cuidado. A consequência do hoje do lá hoje, na frente. do meio ambiente, de ações. E aí a gente vê a importância de que a cada ação que eu faço, não apenas interna, como externa, muda o mundo. Qualquer coisa que eu faço, se eu cuido inclusive de mim, do meu equilíbrio, o mundo vai ficar melhor. Não só eu vou melhorar, como eu vou ter uma postura diferente no mundo. Mas também, se tudo que não for cuidado do meio ambiente e a apatia, essa falta de interesse, também vai fazer diferença. Nós não cuidarmos da água, das pessoas, da pobreza, daqueles que estão precisando de nós e não são enxergados, também terá consequências no futuro. E aí são vários caminhos, e é interessante, porque é como um game, porque dependendo daquela ação que você tomar, você pula de fase ou não é? Mais ou menos assim. Você pode criar um cenário que pode ser um ou outro, não é? E aí, depois, as ações. Quais são esses desafios? Eles têm que enfrentar desafios como todos nós enfrentamos diariamente, não é? É verdade. E temos que vencer esses desafios com equilíbrio, enfim, procurando. E, principalmente, é aquilo que o livro fala também, porque ele trata de adolescentes, mas cada um de nós já foi adolescente também, não é? Seja que idade você está, aquela fase da sua vida é sempre uma fase muito importante. Você vê que às vezes a gente guarda até as gírias que a gente usava na adolescência. Verdade. Você ainda usa. Os amigos da adolescência são aqueles que você conserva, não é? E às vezes aquilo que você tinha de sonhos na adolescência, que você acreditava, que podiam ser sonhos impossíveis de realizar, mas, enfim, é algo que poderia talvez ter sido realizado, não é? Esses sonhos onde ficaram? Então, na verdade, esses caminhos para ver estrelas é para cada um achar dentro de si esses personagens, esses heróis que estão aqui escondidos, lutando contra vários demônios, porque eles entram no mundo subterrâneo, eles entram nos infernos, que também é um mundo atual. Eles entram num cenário de drogas, de loucura, enfim, que é tudo isso que ronda a juventude, que ronda a cada um de nós, não é? E eles têm que vencer isso, dominar essas vozes, dominar a morte, dominar a guerra, a peste, esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, é um pouco de aventura, é um pouco também de situações de ficção, e tem dados da realidade, dados históricos. Eles encontram personagens que realmente aconteceram e entram em cenários que podem ser devastadores, que são devastadores, mas também que podem mudar. E aí não são apenas eles que vão mudar, porque é uma forma também da gente falar da importância da leitura. Não apenas para a criança, como adolescente, para cada um de nós, que está cada vez mais afastada do dia a dia, né? Mas a leitura
é um momento muito importante, não é algo passivo. Não, de modo algum. Não É é? muito participativo. Muito participativo. E o leitor tem um papel muito importante também no livro. Você está pensando que tem muito pouco para fazer na vida? Sempre dá para dar uma encaixadinha na leitura no dia a dia. E você lendo, você viaja junto. Você lendo, você se recorda de muita coisa que você passou e, principalmente, abre horizontes na sua mente para que você se redescubra e se resgate também. A gente volta já já com o próximo bloco do programa Um Toque pela Vida. Você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão. A Uzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Uzan, há 50 anos, cuidando da sua família. De volta com o segundo bloco do programa Um Toque pela Vida. Eu estou aqui com Lúcia Teixeira, ela que está lançando Caminho para Ver Estrelas. O lançamento é no dia 26 de março e você vai ser convidado por ela aqui no programa. Se você não recebeu o seu convite virtual, você vai ser convidado por ela, vai poder ir até lá. Esse livro tem parte da venda revertida, ele tem um aspecto solidário, que também é uma característica dela. Lúcia, para quem você está destinando, o que você idealizou quando você viu o caminho que estava tomando, o caminho das estrelas, o caminho para ver estrelas? E, na verdade, é o seguinte, os próprios personagens, eles tomam vida, Gilce. Né? É uma coisa tão... Porque você está escrevendo, a gente faz pesquisas, porque tem aspectos das ciências, aspectos científicos, Sim. porque tem Que não dá para viagens no fugir para a tempo. fantasia. Não, tem coisa no existe a fantasia, mas existe também... A parte do pé no chão. descobertas da ciência, da Sim. atualidade, a questão de universos paralelos, multiverso, e também outras situações científicas, não é, do mundo, do espaço, de astronomia, porque eles viajam até para o espaço, enfim, e que isso aparece nas notas de rodapé. Quem quiser quem se interessar, quiser saber mais, então tem os dados. Quem não quiser, fica na leitura gostosa, não é? Mas tenho certeza que todos vão se interessar também por ler isso. E como eu estava falando, os personagens, eles vão tomando vida e eles acabam tendo a sua própria personalidade se afirmando. A Ana, que é a menina, né, que surge, ela aparecia antes no 4º capítulo. Mas não, ela não ficou satisfeita com isso e ela se tornou o personagem principal. Passou na frente do Lucas e realmente provando uma menina questionadora e, ao mesmo tempo, ansiosa, e às vezes mostrando que aquela pessoa que está apresentando um problema, ou mesmo quando acontece um problema na sua vida, aquilo é alvo de um questionamento. Não quer dizer, pode ser um momento positivo na sua vida. Nem todo questionamento é uma crítica ou é negativo. Não. E você pode estar passando um problema, mas é um momento de descoberta. Descoberta de si, dos seus talentos, para que você possa seguir por outro caminho, não é? E realmente se conhecer. Esse caminho do autoconhecimento é muito importante, não é? E você acredita nisso, Lúcia, que um problema que surja, um obstáculo, um caminho que surja, ele pode ser um ponto de mutação na vida das pessoas? Eu acredito muito, por isso que eu falo até nesse Caminho para Ver Estrelas, porque no livro eles têm
vários problemas, vamos dizer, a resolver, como na vida, não é? Mas o que acontece? Eles crescem a partir daí, porque é um momento até que estão indo para os 18 anos, em que só vem problemas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que começar a faculdade, o menino que eu gosto não gosta de mim, não é? Não sei de quem ele gosta, tantos problemas na minha casa. E aí, o que é isso? Não, é uma forma de você se conhecer, você se ganhar uma autoconfiança. E, ao mesmo tempo, a partir daí, não enxergar também só o seu problema. Pelo contrário, eu acho que você aprender a ser solidário, a colocar os seus talentos, que às vezes você nem conhece, não é? É verdade. A serviço de outros, de outras pessoas. Então, são escolhas pessoais e escolhas da nossa sociedade que melhoram o mundo. E que é isso que a gente fala aqui, não é? Esses caminhos, a gente pode pensar que não, eu estou numa encruzilhada, tal, mas são algo que nos levam para o futuro. Não é necessariamente o término de uma fase, é o início de outra. Isso mesmo. E às vezes as pessoas que são muito poupadas de, vamos dizer, de enfrentarem desafios, elas não crescem, não é? E resulta no que a gente está vendo de não conseguir lidar com a frustração. Não conseguir lidar com a frustração, porque você não tem essa autoconfiança e você não aprendeu, não tem essa inteligência emocional que você, para adquirir, para você seguir em frente. Então, é isso que o livro quer dizer também, para aquelas pessoas que estão lendo, e também a gente fala de imaginação, que a imaginação é a capacidade de você enxergar novos caminhos, não é? Aquilo que ainda não foi descoberto, e não apenas em termos de invenções, mas também, como eu falo, enxergar outras pessoas e que às vezes você não tem a mesma vida que elas, você não sabe como é, mas você ser solidário com essas pessoas, porque o caminho também é este, você ajudar outras pessoas, é assim que a gente cresce também, e a nossa sociedade cresce. Eu acho que, no fundo, quando vocês estão nos ouvindo aqui, ouvindo a Lúcia falar, vocês estão ouvindo muitas coisas e revendo algumas coisas que já leram e que em entrevistas com pessoas inteligentes, obviamente, vocês já ouviram falar. Porque a nossa sociedade, o nosso mundo está precisando de uma revisão. Nós estamos precisando resgatar um pouquinho daquilo que era bom na nossa época de infância e adolescência. A gente está precisando compreender que os obstáculos existem. Nós não estamos blindadas contra eles. Ninguém está. Ninguém está. E que a frustração faz parte. O fracasso, às vezes, também faz parte, mas que tudo isso pode ser um ponto de mutação, conforme eu falei antes. Porque, às vezes, as pessoas chegam naquela situação limite e falam, pronto, agora acabou. Agora eu me desestruturei, agora eu não sei mais como agir. É aí que você pode crescer. Você já deve ter ouvido falar que nas maiores situações de crise é onde as melhores invenções são feitas, é onde as pessoas conseguem se resgatar e dar um torque no seu negócio ou ter uma criatividade colocada à prova com resultados fantásticos. E a vida é assim. E quando a gente vê ela toda apaixonada falando no livro, é porque em algum momento ela viu que esse livro ia sair, traçou um planejamento que foi saindo daquele traçado anterior e pré-concebido, porque as personagens ganharam força dentro dela, e através das personagens ela viu que ela poderia ir além e traçar novos caminhos para elas. Isso, né? Mesmo. E o que é muito gostoso, Gilce, é também que as pessoas que já leram, e antes de publicar, também outros jovens já leram e me falaram sobre sua vida, seus sonhos, não é? E então elas se sentem transformadas com a leitura do livro. Isso que eu achei muito legal, a gente poder atingir, não é isso? E mostrar para o jovem, porque às vezes o mundo que a gente mostra para ele, não apenas o jovem, como para todas as pessoas, é o mundo do consumo. Como é que eu vou ser feliz? Eu vou comprar o tênis tal, vou comprar a joia tal, a roupa tal, vou aparecer na rede social muito linda.
isso é o exemplo de felicidade que se mostra, mas isso não é a realidade, é uma realidade falsa, né? E então, mostrar outros mundos, não esse mundo do consumo, não o mundo da porta do shopping, não o mundo das drogas, que é onde eu vou conseguir, não é, um up, enfim, ver algo que eu não vejo na realidade. E talvez os jovens estejam mostrando que essa sociedade que a gente está encaminhando para eles não é o que elas querem, não é? Porque se os adultos tanto querem ser como jovens, o que eles vão ser quando forem adultos ou mais velhos? Porque se não tem nada além do que os adultos tanto querem com eles, não é? Eu não tenho muito o que me espelhar em termos de poder ser um horizonte na minha vida, não é? Então, eu acho muito legal que todas as pessoas de todas as idades me falam, puxa, eu voltei a pensar naquilo que era, voltei a descobrir minha criatividade, pensei melhor. Aí uma das meninas falou, nossa, aqui sou eu mesma, estou vendo eu mesma, né? E também tem outra coisa, a gente acrescentou, tem uma playlist do livro, Caminho para Ver Estrelas, que com o QR Code cada um pode acessar, e que significa também a importância da música. Em cada momento, a música está acontecendo, expressando os sentimentos de cada um dos personagens ou da situação que está sendo vivida ali no momento, não é? Então, a pessoa pode ler o livro ao mesmo tempo e ficar escutando a música, ou colocar as músicas que cada um gosta e a gente criando esses caminhos, não é? Esses caminhos que são os caminhos da solidariedade, do amor, da compaixão, não é? Que é por aí que a gente cresce também, não é? São esses caminhos de verdade que nos levam para ver estrelas. Nós temos estrelas nas nossas vidas que a gente muitas vezes não dá o devido valor para o seu brilho. Às vezes ela é pequena, não brilha tanto, não é por causa disso que não tem intensidade. Não brilha tanto perto de uma maior, que tem um maior brilho. Então isso a gente traduz com pessoas que falam melhor, que falam pior, que são mais quietas, que são mais observadoras. Todos nós somos estrelas. E esse caminho para ver estrelas, a gente também pode aplicar no nosso dia a dia, num caminho que a gente possa ver pessoas que se agreguem aos nossos pensamentos, aos nossos valores, aquilo que de nós pode sair de melhor. Às vezes uma pessoa que a gente julga tão quietinha, nossa, ela não fala quase nada, não gosta de dar palpite, essa pessoa pode tirar de você o teu melhor. E às vezes é com uma frase, com um exemplo, com uma observação mais apurada da gente. E nós voltamos já já, o programa hoje está indo gostoso. A gente volta já já com o terceiro bloco do programa Um Toque pela Vida, falando sobre este livro sensacional, que vocês vão ter a oportunidade de ver o lançamento e que vocês devem adquirir para poder viajar um pouquinho e ver um monte de estrela, que às vezes está mais perto do que você imagina. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão. A Uzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Uzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia! Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. De volta com o terceiro bloco do programa Um Toque pela Vida. Eu quero começar esse bloco
agradecendo os nossos patrocinadores, que são aquelas empresas que são cientes da sua responsabilidade social e que, de maneira direta ou indireta, fazem o programa Um Toque pela Vida chegar até você. Então, eu agradeço a Clínica Multimagem, agradeço a Cicobi Unimais, Ozan, Nita Alimentos, agradecendo a Vila Vera que me veste, agradeço a Cláudia Piovesan, que cuida muito bem de mim quando eu vou lá, né? Quando eu vou lá. A Estela Collon, que sempre me fornece semijoias maravilhosas. Agradecer a APR, que está sempre comigo, seja nas gravações em estúdio, seja nas externas, oferecendo imagens de com muito cuidado, com uma edição muito primorosa da Juliana. Quero agradecer a RC Soluções, Olympic Piscinas, que mantém a nossa piscina lá do Instituto maravilhosa. Agradecer a Anitta Cosméticos, agradecer a você que dá um feedback tão positivo do programa Um Toque pela Vida, que assiste o programa e que se interessa demais por todos os assuntos que a gente trata. Muito obrigado por receber semanalmente o programa na sua casa e ter o seu coração tão acolhedor, recebendo um programa que é feito realmente para ajudar, para dar um up, para dar uma avivada na sua qualidade de vida e sempre falar de saúde. E falando sobre qualidade de vida, a gente está conversando hoje com Lúcia Teixeira, ela que é psicóloga, ela é educadora, ela é escritora, ela é um monte de coisa, essa mulher, que no último bloco a gente vai falar dela. E ela está agora lança dia 26 de março, Caminho para Ver Estrelas. E a gente está falando deste livro. E agora, para ela chegar nesse livro, que é o 11º, ela já teve uma caminhada, né? Ela não está tremendo as pernas, tremendo na base, porque vai lançar este livro. Também um pouquinho. Mas ela já teve outras tremedeiras anteriores, inclusive uma trilogia, que ela vai falar agora, que também tem o Lucas, o filho dela, que hoje é um rapazão, um rapagão, né? Ele é um cara super preparado, um cara que realmente se estruturou, inclusive fisicamente, porque ele era magrinho, ele era franzino, hoje o cara tá bombado, o cara tá bonitão e mudou. Eu acho que ele achou o caminho para as estrelas antes do livro sair. Ai, sem dúvida, Não é? sem dúvida. Eles nos dão, a gente aprende muito, né, com os filhos, né? Eu aprendo muito, ele é sempre muito observador, crítico e sempre me faz pensar muito, não é? Muito. E também a gente convive muito com a moçada. Tua também, família, pelo amor de não Deus. é? E junta. Além de morar juntos, trabalhamos juntos, a gente no fim de semana ainda estamos juntos e falando de escola de Santa Cecília, de alunos, é muito gostoso. E essa união da família, eu acho que também é muito bom porque você se sente acolhido, né? Você se sente em momentos que são muito especiais dentro da família. Então, agradeço muito a minha mãe, meu pai, tia Emília, a todos os meus irmãos, enfim, a todos, e também os novos que continuam, não é? A geração, aliás, o livro O Caminho para Ver Estrelas é também dedicado não apenas ao Lucas, que dá o nome ao personagem, um dos personagens, como também a meus pais. Eu digo aqueles que vieram antes de mim, aos que virão depois, não é? Que estarão aí na trilha. A todos que ensinam a amar, a ser solidários, são um número muito grande de pessoas, de entidades. Estou aqui ao seu lado, Gilze, que faz esse trabalho tão bonito. Então, a todas essas pessoas que ensinam, é um trabalho solitário às vezes, ou às vezes conjunto, mas enfim, que mudam. Às vezes é um trabalho até anônimo. É dedicado a essas pessoas também o livro, aqueles jovens que muitas vezes não conseguem viver a adolescência por condições desiguais da vida, então passam direto para a idade adulta, não tem chance de viver a juventude, né? Porque eles são colocados por essas condições de vida, ou então aqueles que têm a sua vida terminada antes disso, esses jovens que infelizmente, então eu dedico esse livro a eles, principalmente, na esperança de que a gente possa mostrar esses caminhos muito bonitos, enfim, ou caminhos que às vezes não são tão fáceis, porque eu sempre falo que o caminho fácil não é o melhor, não é? Nem sempre. Não é? Nem sempre aquilo que você não luta para conseguir, aquilo que você não se esforça, aquilo que vem sem que você batalhe por aquilo, nem sempre tem a sua validade, não é? Então, que eles encontrem isso, e as estrelas
como você falou, são cada um de nós, essas estrelas que você tem que descobrir dentro de si, que são os jovens no livro como personagem, mas eles representam cada um de nós, não é? E que a gente possa levar a cada um essa mensagem a quem está pensando em desistir, que todo dia é dia de aprender, não é? E eu aprendi também muito com o livro. Eu escrevo os livros não para ensinar, mas para aprender. Aprender com aquilo que eu observo na vida, aquilo que a gente pode dividir e ensinar também e para os demais convencer que todo dia é dia da gente recomeçar. Todo dia a gente está renascendo. E é uma oportunidade tão maravilhosa de se fazer isso. E como você falou, enfim, eu fugi do tema. Imagina. É a trilogia do tempo, porque ninguém tem mais muito tempo. Parece que... E ao mesmo tempo nós somos limitados às nossas formas humanas de conhecer, ao tempo, não é? E então, nos livros, os personagens, eles superam isso. Eles superam a questão do espaço-tempo, eles viajam para outros lugares, não é? E talvez hajam essas outras dimensões que a física quântica fala, dimensões enroladas, como se chama, em que nós podemos superar essa questão do espaço e do tempo, não é? E a leitura também é uma forma da gente viajar e ser transportada no espaço-tempo ao passado, ao futuro, enfim, pela imaginação, pela reflexão. O livro faz isso. O livro tem uma faz. função muito importante. Ele tem essa função ativa, não é? Que, como a gente falou, não é passiva. Então, começamos com o Tudo é Possível e depois fomos para o Segredo da Longa Vida, que é a amizade entre o Brasil e o Japão, que também foi traduzido, né, para o japonês. E são esses personagens que foram crescendo. Porque as crianças, como eles são distribuídos em todo o Brasil, em todas as escolas, cobravam também. Por que você não continuou? Onde está o Lucas? Não é? O que aconteceu com ele, O que aconteceu afinal, com né? ele, então? E então o Lucas surgiu novamente, só que o Lucas surgiu adolescente como os leitores, porque agora os leitores dos anteriores já estão. E é muito gostoso escrever para crianças, para jovens, porque tem uma intensidade muito diferente. Tudo que você faz cala muito fundo, né, na criança e no jovem. E é uma oportunidade também de discussão, de você falar o que eu estou fazendo, o que eu estou melhorando no mundo. E nos livros anteriores sempre tinha um questionamento também, seja de psicologia, de educação. É uma forma também da gente vencer alguns preconceitos existentes, né? Eu já falei sobre mulheres, já falei sobre Pagu, que foi uma trilogia também, que foi detentora do prêmio Jabuti, que é um prêmio importantíssimo na literatura brasileira, mas que eu dedico sempre a Santos, a nossa região, sempre tem essa ligação com os nossos personagens, com as pessoas anônimas ou importantes da nossa região que fazem a história, que não é apenas a história da região, mas a história do país, né? Outros livros que foram importantes em educação, como sobre o ensino superior, os alunos, que influíram no Plano Nacional de Educação, então deram contribuições. Então, são contribuições que saem da nossa terra, mas que mudam também o Brasil, não é? Falei sobre a autoridade do professor e muitas outras situações, relacionamentos, professor-aluno, e são questionamentos de forma a gente contribuir para aquilo que a gente vivencia e aprende no dia a dia com as pessoas, não é? Principalmente para valorizar tudo aquilo, toda essa luta, não é, que as pessoas realizam e poder ajudar minimamente o mundo a ser melhor. Eu acho que é sempre isso que a gente quer, que o mundo seja melhor, acolha mais as pessoas, que aquelas pessoas que não são enxergadas, que são invisíveis, não é? Nossa, que elas tenham essa importância. E nos livros sempre tem. Nos livros sempre aqueles a quem você não dá valor, na verdade são eles que ajudam o herói, são eles, e é assim na vida às vezes, né? Você vê pessoas às vezes que não têm nem estudos, mas elas contribuem de uma forma tão importante, são tão solidárias, com o pouco que elas têm, elas fazem tanto, mesmo com situações de vida muito difíceis.
e que a gente possa, então, é isso que esse livro aqui me deixa até bastante emocionada, porque muitas pessoas contribuíram, né? Ela tem um pouco dos sonhos, das expectativas de vida, de amores, de muitos jovens, mas também eu acho que muito de cada um de nós, né? Da nossa terra. Quando a gente fala em pessoas invisíveis, uma vez eu estava conversando isso com meu neto e eu falei assim, e é difícil às vezes você falar que um ascensorista pode ser uma pessoa invisível, né? E que as pessoas entram, dizem o número do andar e nem olham, né? Se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo. E eu falei assim, se você ficar preso num elevador de uma grande empresa, quem vai te tirar é o diretor? Quem vai te tirar é o gerente? Não. É a nutricionista? Né? E eu dou vários exemplos. E no fim, quem vai ser aquela pessoa que vai te resgatar naquela hora de maior sufoco, que você está lá, claustrofóbico, muitas vezes dentro do elevador parado? Pode ser o bombeiro, pode ser o rapaz que trabalha na empresa de elevadores, pode ser um funcionário da manutenção da própria empresa. É aquela pessoa que você pode ter passado por ela e você pode nem ter notado por quem você passou. As pessoas que são invisíveis na vida, e tem pessoas que fazem questão de deixar os outros invisíveis, e isso é lastimável, são as pessoas que a gente aprende, são as pessoas que muito mais dão do que recebem. E são essas pessoas estrelas de um brilho muito especial. A gente volta já já com o quarto e último bloco do programa Um Toque pela Vida. Auzan nasceu do sonho de uma família que ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão. Você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia! Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. De volta com o programa Toque pela Vida, estamos com Lúcia Teixeira, ela que é uma mulher multifacetada, ela que é educadora, ela é psicóloga, ela é escritora, ela é mãe do Lucas, ela trabalha lá na Santa Cecília, no complexo da Santa Cecília, ela é ganhadora de prêmios, ela faz muita coisa, né? Ela faz muita coisa e ela ainda escreve livros, né? Então, tem quem ainda não recebeu, se você não receber, não tem problema. Vá até lá no dia 26 de março, que é na terça-feira, tá? Das 18h30 às 21h30, na Unisanta, na Rua Cesário Mota, número 8, tá? É onde fica o complexo da área de comunicação ali, tem a faculdade de odonto, tem um monte de atendimento ali de fisioterapia também. Então, você vai até lá que vai ter o lançamento do livro, lançamento oficial, que bastante gente já leu. Bastante gente já ganhou. Teve até show do Ed Sheeran, gente. É mesmo, que gostoso. Teve show do Ed Sheeran, eu não entendi, não andei a resposta certa. Nem como sorteio devo ter entrado, mas paciência. Outra hora eu vejo o homem. E se vocês verem na internet este convite, tá valendo, é para você. Este convite é para você. Você que é estrela, você que é o exemplo de alguém, você que é uma pessoa que acha que talvez não tenha um brilho próprio e tem, você que está precisando de uma lustrada no seu brilho, você que está precisando não se tornar, mas se convencer que é uma estrela, para que você possa ser exemplo para pessoas que estão numa situação, às vezes,
bem desfavorável e que vê em você, na sua vida, nessa vida que você às vezes não dá tanto valor, às vezes vem na sua vida o ideal de vida própria, né? E às vezes olham para você e falam, nossa, como eu queria ter a vida dele. E aí você olha e fala assim, meu Deus, hoje é domingo, eu sei exatamente o que vai acontecer segunda, terça, quarta, mas é bom quando a gente tem rotina, porque é sinal que nada de mais grave nos tirou da nossa rotina. O duro é quando você sabe assim, eu tenho que ver que dia é meu médico, eu tenho que ver que dia é minha quimio, minha hemodiálise, eu tenho que ver que dia que eu vou fazer, que é o horário da minha radioterapia, se vai ter quem vai me levar, muitas vezes está sozinho enfrentando um momento limite desse. Então, não desmereça a sua vida. Olhe para ela com todo o amor que você puder ter dentro de você, para que ela fique cada vez maior. Se você está na mesma fase que eu, que tem mais passado que futuro pela frente, meu filho, aí é a hora de você aproveitar e você ser muito feliz e buscar a sua felicidade, buscar coisas boas, buscar leituras boas e buscar ser bom exemplo. Nós estamos vivendo uma época onde a gente vê muitos jovens e adultos jovens literalmente jogando a vida pela janela. Então, a gente tem que ter uma percepção de que a gente pode fazer parte de um futuro melhor, a gente pode sim melhorar o mundo, a gente pode sim ajudar alguém. E muitas vezes é sem perceber que isso acontece. E é nessa hora você não precisa realmente saber que você fez o bem. O importante é você fazer o teu melhor e dessa maneira, por tabela, você acabar sendo exemplo e você acabar sendo um incentivo para pessoas que não souberam relevar os reveses da vida, não souberam lidar com o não, com a frustração, com o fracasso, e que com isso acabam se tornando pessoas que jogam a vida fora, né? A gente tem que valorizar muito a vida. A vida é um dom, a vida é um presente. E a gente, como uma pessoa presenteada, a gente deve valorizar o que a gente recebeu, cuidar muito bem, para a gente poder um dia estar sentada, conversando com pessoas, como eu estou conversando com você que está nos assistindo, e como eu estou aqui conversando com a Lúcia Teixeira, que é uma mulher que tem brilho próprio, que é uma mulher que já passou também, com certeza, por diversas situações, porque, conforme eu falei, ninguém está blindado, mas que eu queria agora saber quem é a Lúcia Teixeira. Quem é a Lúcia que resolveu escrever livro, que um dia escolheu psicologia? Quem é essa mulher? A Lúcia era uma menina tímida. Muito. Tímida, muito. Nunca falaria assim? Nunca, nunca. E como eu era uma menina tímida, isso na infância, né? Eu lia bastante, lia, e escrevia, porque também era uma forma de comunicar com o mundo. Era tímida, mas ao mesmo tempo rebelde. Uma rebelde silenciosa. Silenciosa. Rebelde no sentido de não me conformar com qualquer injustiça. Eu sempre era a advogada dos fracos e oprimidos. Então, isso me fazia superar a minha timidez. Porque não era por você, era pelos outros. Pelos outros. Então, eu comecei a ver que esse era um pouquinho o meu papel, sabe? Que às vezes as pessoas não tinham voz, mas eu tinha alguma oportunidade de falar por elas, né? E a partir daí eu comecei também estudando, a minha família que sempre me incentivava, e trabalhando. A gente trabalha desde muito cedo, não é, Gilze? Isso vocês sempre falam. Então, desde os 12 anos a gente trabalha, aprendendo a ser humilde, porque se aprende com outros que trabalham com você. Você valoriza quem está do seu lado, a luta de quem está do seu lado, a luta dos pais e dos alunos que fazem um esforço para que seu filho possa estudar. Então, você vê o valor que tem a educação para tantas famílias que esperam de você essa melhoria. Então, você sente, e desde pequena eu sempre tive, assim como todos da família, esse senso de responsabilidade. Sabe? Era algo de que não estou aqui no mundo a passeio, sabe? Não estou aqui. Então, desde cedo, é isso de estar cuidando dos outros. É um pouco isso. Então, quando eu escrevo, quando eu falo, quando eu faço palestras, ou quando, de alguma forma, estou atuando em alguma entidade, eu acho que eu estou lá, a Lúcia, essa simples pessoa, não é?
mas que busca fazer o melhor com os meus erros, com meus acertos, porque a gente nem sempre acerta, né? Mas que eu busco fazer o melhor, eu estou aqui falando em nome daqueles que não podem falar, não é? Então, essa é a mensagem sempre que eu procuro passar também nos livros, é uma forma de eu me expressar, não é? Como eu tenho tantas outras formas de estar presentes e também estar aprendendo. Eu sempre falo isso, eu estou sempre aprendendo no dia a dia, com todas as pessoas, e o sábio, eu acho que aquele, não é o meu caso, mas o sábio é aquele que está sempre se revendo e aprendendo, não é? E ter coragem, você tem coragem quando você tem medo, né? Você tem medo, mas você busca aí controlar esse medo, é aí daí que vem a coragem. Então o pessoal sempre me rotulava como corajosa, mulher forte, mas aquilo sempre era porque eu estava falando em nome de outras pessoas, não é? E essa minha personalidade é assim, de ser persistente, de lutar, coisa que eu aprendi também com a minha família. Eu tenho esses exemplos, né? Eu tenho esses exemplos na minha família, né? Da minha mãe, do meu pai, minha tia, enfim, meus irmãos, todos, exemplos de que, olha, pode não estar bom, mas nós vamos conseguir, nós vamos melhorar, porque a gente tem gente atrás, né? Tem muitos que dependem de nós. Então, eu acho que é isso que dá forças. Então, a Lúcia é um pouco isso. Aí eu divido também, a mãe do Lucas começou a escrever os livros infantis e a fazer diversos outros projetos, e também com adolescentes, e também estar sempre assim, procurando me espelhar naqueles que também se foram, que às vezes são luzes, né? São estrelas que estão sempre perto da gente, e enfim, que a gente possa sempre reverenciar a memória daqueles e dos nossos antepassados, né? A gente estava falando que eu estava aqui como italiana, né? Meus avós italianos, então, Leonilde Silva e Pirillo, que vieram também para o Brasil. Meus avós não tinham estudos também, mas que com o seu sacrifício, meu avô trabalhava 3 períodos, né? Minha avó sempre com um sorriso nos lábios, cozinhando. Então eu falo, a gente aprendeu que cada um pode fazer o seu melhor. Às vezes o meu melhor é diferente do seu, mas eu não sei fazer uma comida como a minha avó fazia, que era aquela comida que inebriava tantos com tanto amor, não é? Então, uma outra pessoa pode cantar de um jeito que eu não sei. Então, cada um tem um talento tão especial e às vezes as pessoas não sabem disso. É verdade. Às vezes elas não sabem que elas podem transmitir tanta coisa boa ou podem fazer aquele é o seu talento, não é? Você é único daquela forma e você pode estar ajudando tantas outras pessoas só com a sua realização. Com certeza. Você estando uma pessoa realizada, que não é essa felicidade falsa das redes sociais, que você vai estar sorrindo porque o outro, você vai estar imitando a comida que o outro posta, que você não está comendo, enfim, não é? Mas é algo que é interno, que você construiu, porque às vezes é isso que você falou anteriormente, aquelas dificuldades que nos pesam nos ombros, às vezes é isso que nos mantém de pé. Exatamente. Às vezes, essa rotina e eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que não sei o quê, mas isso nos mantém e nos dá força e dá força a outros também. E como seria o mundo se a gente também não tivesse essas coisas para cuidar? Como estariam essas pessoas, não é? Então, a Lúcia é um pouquinho isso, mas ela é sempre aprendiz. Ela é um pouco aquela menina, né, que está sempre espiando, curiosa, e ao mesmo tempo, que eu sou leonina, não é? Sou muito quietinha, mas eu acho assim, se você tem outros leoninos aqui também que estão rindo, mas se você mexer com algo que eu acho que seja injusto, eu vou realmente lutar muito. Vai rugir. Vou rugir. E é um pouco isso que eu faço nos livros, sabe? É mostrar aqueles que estão fracos, que não estão sendo olhados, ou até aqueles que não têm força para cuidar de si, para que vocês adquiram essa força. Se eu puder dar um pouquinho, um pouco que seja, essa esperança, essa força, esse carinho, essa é uma forma de carinho, é uma forma de amor às pessoas, amor à minha terra, não é?
também, e para que aquelas pessoas, que o mundo realmente possa alcançar esses caminhos que a gente soterrou. A gente mostra só caminhos muito difíceis, ou então paraísos artificiais, não é? Que não existem. E aí deixam as pessoas perdidas: para onde que eu vou? Se eu puder fazer com que cada um ache um caminho bonito e encontre a sua estrela, não é? Eu ficarei muito feliz. E o convite, então, é para que todos estejam dia 26 de março, é uma terça-feira, das 6h30 da tarde até as 9h30 da noite, na Unisanta, na Rua Cesário Mota, em Santos. E para quem está vendo no dia posterior, não é? Haverá outros lançamentos. O livro realmente tem renda beneficente para várias entidades. No lançamento ele vai estar R$ 35,00 e nas livrarias é R$ 38,00. Mas sempre os meus direitos autorais estarão sempre em toda venda, em qualquer edição que esteja, revertendo para entidades beneficentes. Então, se você não pegou, tá tudo no GC, Cesário Mota número 8, no dia 26. Eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de ter o seu livro autografado e de ter acesso a um universo onde talvez a principal estrela seja você. E através dessa leitura você consiga descobrir isso e se redescobrir de uma forma muito bonita e muito verdadeira. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer. Eu que agradeço, Muito Gil, sempre. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço sempre ao Sistema Santa Cecília, porque é um prazer estar na Santa Cecília. E para você que nos assistiu, tenha uma ótima semana. Não esqueça de buscar dentro de você a principal estrela, que às vezes é você mesmo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Toque pela Vida. Apoio Clínica Multimagem, Sicoob Unimais e Ozan.